Vamos fazer o design de um modelo troquelizado, modelo pronto para impressão 3D, em que a gente tem um troquel para ser encaixado no modelo e, eventualmente, fazer um ajuste ali de terminação, poder ajustar uma prótese, as interproximais, oclusais, e com uma articulação, como se fosse uma charneirinha, um modelo parcial, tá? Um fluxo bem rápido. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter o arquivo escaneado aqui dentro. Se você não tem um Medit ou não sabe como importar um escaneamento de outros scanners aqui no Medit, você vai assistir esse vídeo aqui. Tá? Então, já com um modelo preparado, né, um escaneamento preparado dentro da nossa pasta do paciente, a gente vai aqui no Model Builder. Tá? Se você quer aprender como fazer um modelo convencional, você vai assistir também esse vídeo aqui que eu já mostro como fazer um fluxo bem rápido de um modelo pronto para impressão. Tá? Então, aqui a gente vai direto para a troquelização desse modelo. Então, a gente vai em Model Builder, o Model Builder tem que estar instalado e a gente vai selecionar os nossos arquivos aqui. Então, primeiro eu quero o modelo preparado da maxila e a mandíbula. Vamos confirmar. Primeiro ícone para a gente selecionar a área de interesse. Então, eu vou fazer um modelo parcial. Vou selecionar aqui, né, a linha. Com a tecla Ctrl, eu vou remover áreas em que eu não quero que sejam selecionados. Então, eu vou segurar a tecla Ctrl, com o botão esquerdo eu arrasto, e aí com o botão direito eu aceito, eu seleciono, tá? Vou fazer a mesma coisa nessa área, vou tirar essa área de uma parte do segundo molar, a gente vai fazer um modelo parcial. Vamos para o próximo ícone, confirmo aqui minhas áreas de seleção e vamos para o posicionamento desse modelo na base, na mesa de Camper. Todos os detalhes de como colocar a mesa de Camper estão lá no vídeo de confecção de modelos no Model Builder. Então aqui a gente já vai selecionar uma área para a nossa base, um comprimento da nossa base. A gente vai precisar deixar ele um pouquinho mais longo do que o convencional, porque eu quero um troquel mais longo, para que ele tenha um eixo de inserção ali retentivo, tá? Então eu vou deixar um pouquinho mais longo, em torno aqui de 30 milímetros. Vou deixar também, né, heliocado e vou para próximo passo. E aí, nesse momento, ele vai me perguntar aqui na aba de criação de troquel se eu quero adicionar. Sim, quero adicionar um troquel. Ele é um elemento 26. Vou confirmar. Vou selecionar a área. Então, eu posso fazer tanto por uma linha de margem, em que eu vou delimitar a margem onde eu quero que ele seja transformado em troquel. E aí, no momento que eu sair, ele já vai transformar aquela área delimitada em troquel. Ou eu posso vir na seleção de dente. Se eu tiver um bom preparo, em um clique aqui, ele já vai selecionar a minha área. É bem mais rápido. Isso depende de como que está o meu preparo e como está o meu escaneamento. Então, eu vou avançar. Nesse momento, eu posso selecionar o eixo de inserção do meu troquel. Geralmente o automático ele já funciona super bem, tá? Então qual é o eixo de inserção do meu troquel? E aqui eu posso configurar esse meu troquel. Nesse momento eu já estou com ele pronto, eu iria para o próximo, colocaria um nome, uma articulação e finalizaria já meu modelo super rápido. Então nesse momento quero parar um pouco para explicar o que é cada um desses ícones aqui, dessas configurações do troquel. Então, a gente tem aqui o Extra Gap from Margin. Esse ícone, o Extra Gap from Margin, é a distância que eu vou deixar bem da borda aqui do meu troquel com o meu modelo, tá? Então, eu vou gerar aqui uma prévia para a gente já ver como que ele vai ficar. Então, ó, o Extra Gap é justamente essa margem cervical aqui. Então, é esse espaço em que vai ficar
entre o troquel e o modelo. O Die Horizontal Gap, tá? Ele é a parte de margem do corpo. Então, essa parte aqui do corpo dele. Em torno de 0,08 é mais do que o suficiente para ele não ficar com muita folga. Tá? O Die Vertical Gap, que seria a letra aqui C, ele é a altura de margem que eu vou deixar vertical. A altura do meu pino, essa parte inferior aqui. Tá? O Margin Trim Depth, que é a letra E, ele vai ser o quanto que eu vou querer deixar de cavidade logo abaixo da minha margem gengival, tá? E o F é a parte de extrusão, tá? O F é o quanto que eu quero de altura aqui nesse ponto. Tudo bem? Se vocês usarem essa configuração que eu estou deixando aqui, 0.03, 0.08, 0.15, 1.5, 0.3, 0.15, já é uma configuração que eu utilizo no laboratório para fazer as impressões. Funciona muito bem. Tá? Se alguém tiver alguma outra sugestão de configuração, deixa aí nos comentários. Tá? Então, finalizando essa etapa, a gente vai para o próximo. Não vou remover overlapping. Se você quer saber o que é overlapping, assiste o vídeo lá do Model Builder. E aqui a gente consegue também colocar aqui os nossos pinos de articulação. Tá? Normalmente, num caso como esse, eu vou deixar um pino de articulação, vou excluir os outros e vou adicionar um single aqui, como se fosse uma charneira single. E vou encaixar ele na parte aqui da base, da parte posterior. Lembrando que isso é uma charneira, ele está longe de ser algo confiável de articulação, né? Um movimento confiável, mas ele vai abrir e fechar aqui, pelo menos para um contato oclusal, um ajuste oclusal inicial vai funcionar, tá? Então a gente tem aqui os cubos, que é para aumentar ou diminuir o tamanho, as setas para a gente movimentar por planos e o círculo aqui para a gente girar ele no longo eixo, fazer um giro horizontal. Tá? Então ele tem que estar em azul, se ele estiver em vermelho ele não vai aderir ao modelo. Geralmente eu deixo um pino aqui de articulação mais um articulador. Vamos adicionar um nome. A gente posiciona sempre deixando ele todo em azul para que, se ele estiver em vermelho, ele não vai gerar as letras. Às vezes na base funciona. Aqui foi. Tá finalizado. Salvar, vai me perguntar se eu quero salvar esse projeto. Vou salvar. E aí, para fazer a exportação do nosso modelo, nossos modelos troquelizados para impressão, a gente vem em exportar. Vamos aqui na lista de arquivos. Vamos deixar apenas os arquivos que eu quero, que é o Model Builder aqui, ó, que tem o troquel, maxila, mandíbula em STL na pasta de interesse. Exportar, sim, vou abrir. Vou abrir aqui no Mesh Mixer para a gente ver como que ficou esse modelo troquelizado. Então, temos o modelo inferior, o modelo superior e o troquel pronto para impressão.